Certamente você já ouviu falar sobre a Grécia Antiga. Em um dos nossos vídeos aqui no canal, começamos a falar sobre o início deste vasto e grandioso império, sobre essa civilização incrível e fascinante que até os dias atuais nos impressiona. E isso é visto em jogos, filmes e várias séries recentes que têm como base, que têm como tema a mitologia grega, a vida dos povos gregos dessa civilização antiga. Então neste vídeo daremos continuidade ao nosso primeiro vídeo, qual fizemos abordando o início desta grande civilização, da civilização grega. Se você ainda não viu o vídeo, o link está aqui na descrição. Veja o vídeo da civilização grega, do início desse grande e vasto império, antes de ver este, para que você possa se situar melhor do ponto de vista cronológico da história. Então, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo aqui em nosso canal Portal Sigma. Neste vídeo, começaremos falando sobre duas cidades que se destacaram muito na história grega. Estamos falando da Grande Atenas e da Grande Esparta. Essas são duas poderosas cidades gregas, contudo bem distintas uma da outra. Em Atenas vemos uma democracia, uma cidade voltada para as artes, para a literatura, para o teatro, tudo que envolvesse arte e do ponto de vista fosse algo intelectual, belo, artístico. Contudo, em Esparta nós temos um sistema bem mais rígido, um sistema diferente, não uma democracia como a grandiosa Atena, mas um sistema mais sério, mais rígido e um sistema militar. Os espartanos sempre são retratados como homens obedientes, poderosos e extremamente corajosos, e esta é uma imagem real deles. Eram grandes e poderosos, eram guerreiros fortes e corajosos. Era uma cidade composta por homens de guerra, por soldados, ou seja, podemos dizer que Esparta era uma cidade militar. Nesses períodos ocorreram vários conflitos, entre aspas, pequenos, entre as cidades menores, causados pelos mais diversos tipos de problemas que ocorreram na época. Contudo, as guerras mais sangrentas ainda estavam por ocorrer, como a famosa Guerra do Peloponeso. Nessa grande batalha, temos Atenas e Esparta em um conflito de sangue e dor. De um lado temos Atenas, que tinha como aliados todos aqueles que se opunham aos persas, e do outro temos os espartanos que, com a ajuda de Tebas, que tinha relação com Persa, formaram ali uma aliança poderosa que os auxiliou nesse confronto. Mesmo Atenas se munindo de novas táticas de guerra, Esparta prevaleceu e criou em Atenas um novo governo, um governo oligárquico. Se antes dessa guerra a unidade entre as cidades-estados, as polis, que eram assim chamadas as cidades gregas, se a unidade entre elas, a união que havia entre elas era fraca antes da guerra, agora pioraram, e esse foi o solo perfeito para o plantio dos persas, que cresceram e dominaram várias regiões da Ásia Menor. E temos também a conquista da Grécia pelos macedônios, e isso inicia o período helenístico, com a conquista de Filipe II das polis gregas. Filipe II é pai do grande e famoso Alexandre, o qual foi aprendiz do grande Aristóteles. Alexandre Magno também é chamado de Alexandre o Grande, e isso se deve ao fato da grandeza deste homem que, com cerca de 32 anos, não só unificou os gregos, mas derrotou os persas, que foram um povo extremamente poderoso e temível. Ele teve em suas mãos o maior império de sua época com tão poucos anos de vida, um privilégio que poucos conseguiram na história da humanidade. Ele, como o seu epíteto nos diz, realmente foi grande.
Mesmo sendo tão poderoso, ele ainda era um homem, e como todo ser humano, sujeito à morte. Com cerca de 33 anos, Alexandre morre, e o poder que estava centralizado em sua mão, o reino grego que ele conseguiu unificar, agora ficou dividido nas mãos dos seus generais, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Estes se separaram e novamente o reino que Alexandre unificou se tornara dividido. E um reino dividido pode ser mais facilmente derrotado. Uma nova ameaça estava surgindo para os gregos. Eram os romanos. Mesmo o Império Romano tendo dominado os gregos, ainda muito da cultura grega permaneceu entre os romanos, e estes adotaram a cultura e muitos dos itens da mitologia grega em vários momentos do seu desenvolvimento como império, como uma civilização poderosa que foi o grande Império Romano. Se vocês querem saber mais sobre o Império Romano, aguardem pelos nossos próximos vídeos, que com certeza traremos um vídeo sobre o grande, vasto e tão conhecido Império de Roma. Agradeço a todos vocês por assistirem ao vídeo, espero que tenham aprendido um pouco mais a respeito da história de Grécia, a história de Esparta e de Atenas. Agradecemos por terem assistido até aqui. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem o nosso material e fiquem à vontade para comentar. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.